Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo Loureiro. Hoje vamos fazer uma live muito bacana falando da saúde mental na quarentena. Vamos só esperar que o convidado chegar. Só esperando ele entrar aqui na live para a gente convidar e a gente bater um papo sobre esse, esse período muito difícil que está aí sendo novo para todo mundo. Vamos só esperar ele entrar aqui. Olá André, tudo bem? Oi, Consegue me ouvir? pausou aqui. Agora eu tô te vendo. E aí, como é que você tá? Tudo bem, cara, tudo tranquilo aqui. Estamos aqui, tava me preparando aqui para entrar na grande live. Pô, primeira mão aí, obrigado aí por aceitar, para a gente debater um pouco sobre a saúde mental na quarentena e conversar um pouco, né, a sua visão sobre esse momento bem particular, né? Eu que agradeço o convite aí para a gente poder bater um papo. O Legal. espaço aqui está aberto para você. Quem manda aqui é você. A hora que quiser, a gente está aqui. Ave Maria, aí você vai se arrepender, que eu vou querer toda hora, vai ser problema. Que nada, que nada. Me diga uma coisa, como é que você vê essa quarentena para a saúde mental a médio e longo prazo? Assim, a quarentena, ela tem se mostrado, né, um mal necessário, né, para evitar a disseminação do Covid, que é um vírus que a gente, na verdade, não conhece muito bem, né? Não conhece muito bem, por conta disso se tomam medidas bem drásticas de isolamento para poder evitar o pior, né? Ou o que poderia vir a ser o pior. Isso tem gerado um aumento, né, dos sintomas, principalmente de ansiedade, né, e de sintomas depressivos. Tem aparecido com uma frequência um pouco mais uma frequência um pouco maior, né? Assim, tem dados da OMS que fala em aumento de 3 vezes, né? Em países com a depressão, de ansiedade, ou seja, de 50% a mais em alguns outros dados. Então, assim, acho que vem cobrando um preço, né? Esse isolamento, porque principalmente a pessoa que fica confinada dentro de casa. Ah, tem, tem várias repercussões isso, porque você, ou seja, perde muito do convívio social, a despeito das tecnologias que a gente tem para poder estar mais próximo do outro, mas também lhe obriga a conviver muito, né? Ou seja, com a própria família, às vezes, né? E isso você tá ali preso com pai, com mãe, com filho, né? Depende de quem você mora. E no dia a dia você tem o escape, que é o trabalho, que é o estudo, que é a faculdade, que é o colégio, etc. E aquilo pode gerar, assim, um entrosamento maior, mas também pode ser também uma fonte de estresse. E a falta de rotina, assim, às vezes as pessoas são sozinhas e têm mais dificuldade. E eu acho que também é um grupo muito exposto a risco, né, no sentido de deprimir, de ficar mais ansioso, é o idoso, né? Porque o idoso também ele fica, é, ele tem dificuldade de lidar com as novas tecnologias e isso leva às vezes uma certa dificuldade. É interessante porque no início da quarentena eu tive suspeita. Fiquei 14 dias isolado no quarto. É muito, muito difícil. No primeiro dia você tem uma rotina, você tem seu computador, você tem sua internet. No segundo dia você já começa a ouvir música, mas no terceiro em diante você começa a falar com parede, com teto, faz amizade com sua cama. É muito difícil isso. É muito, até de descrever é meio interessante. E você colocou uma situação mais difícil ainda, que é a suspeita do quadro positivo, e aí você não está restrito à casa inteira, você está restrito ao quarto. E aí é mais Isso. difícil ainda, é mais complicado ainda. Porque você, assim,
O importante é exatamente tentar criar, assim, entrar no lugar comum, que é tentar criar uma rotina, né? Você tenta criar uma rotina como se você tivesse no seu dia normal, né? Acorda, toma café no horário certo, quem tem que trabalhar faz seu home office, se prepara para fazer, quem não tem, enfim, tem que estudar, vai se preparar para estudar, tentar manter as refeições no horário certo. E aí, ou seja, aproveitar o momento para criar rotinas dentro de casa. Você não, quem nunca não tem aquela coisa que sempre quis arrumar e nunca arrumou, aquele negócio que sempre quis colocar em determinado lugar, fazer aquela mudança dentro de casa que nunca fez, porque não tem tempo, quem nunca quis atualizar uma leitura que nunca atualizou, ou ver uma série. E aí você buscar encaixar aquilo dentro da sua rotina. Outra coisa também é buscar usar os meios digitais a seu favor, buscar fazer um curso online, enfim, né? O próprio chat, bate-papo com os amigos, é, é possível visitar museus, enfim, fazer milhares de coisas. Aí a questão também é da pessoa quebrar um pouco a barreira e tentar fazer. Obviamente não é a mesma coisa que você está, né, socializando, porque isso eventualmente isso faz falta, mas assim, é a maneira de você tentar passar por por esse período de uma forma menos sofrida, menos penosa. Foi bem interessante assim, porque daí o Culpa de Minha Estratégia começar a ler. Do início da quarentena para hoje, eu já li 5 livros. É assim, e isso me deu uma válvula de escape interessante. Porque enquanto eu não estou estudando, enquanto eu não estou trabalhando, eu estou lendo. Isso para mim tá sendo bom, porque eu estou revertendo essa falta, digamos, de uma rotina para que eu faça a minha rotina. Quer dizer, eu tenho meus horários de acordar, tenho os horários de fazer tudo, para que eu possa, da melhor forma possível, sair encaixando e não tendo essas grandes lacunas que a gente começa a se questionar, né? Se questionar seu posicionamento. Quer dizer, você sabe, minha mãe já é terceira idade, o meu medo maior era dela. Então eu tinha medo até de sair, de ir no banheiro para que não botasse ela em risco. Quer dizer, é bem estressante. Porque. Mas é aquela coisa, a gente precisa tomar os cuidados, né? Enfim, no contato com as pessoas que são de risco, a gente usar máscara, tá sempre com a mão higienizada e evitar estar botando a mão no rosto, principalmente nos olhos, na boca, né? Para poder não transmitir. Toda vez que der aquela vontade de coçar, né? Enfim, né? Jogar um álcoolzinho e ficar com o companheiro por perto, né? Assim, aí de vez em quando você bota ali, se ajeita e tal, porque isso ajuda bastante. Então, a máscara ajuda você a não respirar e não contrair. E ainda tem a possibilidade de estar usando face shield, principalmente para quem trabalha com saúde, né? O trabalhador de saúde que está na linha de frente ali, que não pode evitar determinadas coisas, né? Você falou da tecnologia. Você acredita que a tecnologia chegou para ficar no tratamento da saúde mental à distância? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que ela vinha sendo freada, postergada, né? Sabe Deus por que motivo. Mas eu acho que tem sido um instrumento bem interessante que ajuda muita gente, né? Eu acho que quando pode ser presencial, eu acho que tem um ganho a mais, eu acho melhor. Mas assim, se você não tem como, né, fazer presencial, você, principalmente na saúde mental, você tem um ganho muito interessante, porque vamos lá, se você chega no meu consultório, eu vou, ou na clínica, enfim, eu vou lhe observar, assim, porque o exame ele é feito desde que você vê o paciente se locomovendo e entrando, né? Você já está observando como, né, como ele está se comportando, como ele se mexe, como ele gesticula, como ele, né, como ele se senta, o que é que ele está vestindo. Então, são dados que são importantes para você, principalmente no primeiro contato. Mas a partir do momento que você já tem também uma familiaridade com a pessoa, fica mais fácil, né, de fazer a coisa virtual, né? E aí, porque a gente também não, você não tem o exame físico, né? Ou seja, você não vai precisar palpar o paciente, auscultar, né? Na Sim. grande maioria das vezes, né? Mas às vezes a, a, a,
a consulta sem presencial é importante, quando você precisa de alguns elementos a mais. Mas o que facilita demais a vida dos pacientes em muitos casos, eu acho que facilita, sim. Mas você acredita que é para um nicho ou pode ser para todos? Eu acho que pode ser para todos, eu acho que pode ser para todos, mas tem pessoas com dificuldade, né? E aí eu vejo muito isso público idoso, porque eu atendo muito idoso, né, por conta de trabalhar com a psicogeriatria, e o idoso às vezes tem dificuldade, né, de lidar, aí está sempre com alguém do lado, então às vezes dificulta aquela coisa da confidencialidade do paciente, porque às vezes ele precisa ter alguém do lado dele para poder ele conseguir falar, ele conseguir fazer, e isso às vezes dificulta um pouquinho, mas eu acho que de alguma maneira é acessível a todos, é possível para todos, mas nem sempre é a melhor opção para todos. Em matéria de medicação, como é que você seleciona essa... porque, assim, pessoalmente é mais fácil para você conseguir ver, analisar uma medicação, né? E pela internet, como é que faz? Não, a avaliação do paciente, como eu falei, é feita pelo modo como ele se comporta, pelo jeito que ele fala. Não é só o que fala, é como fala, da maneira que fala, né, na tonalidade que fala, do que é que está fazendo enquanto fala. Tudo isso é observado, né? Às vezes parece que está batendo papo, mas o profissional está ali observando, fazendo as avaliações, né? Você que está na área da psicologia, você também sabe disso, né? Então, mas assim, a gente trabalha com o diagnóstico muito sindrômico, né? A gente avaliando sinal, sintoma, tempo de evolução, como evolui, histórico de doenças passadas, a gente avalia histórico familiar, o histórico de vida dessa pessoa, se tem alguma comorbidade. Então, assim, às vezes a gente tem que pedir... é importantíssimo na primeira consulta, por exemplo, vocês fazem uma avaliação de laboratorial, né, a depender, às vezes, de imagem também, porque tem doenças clínicas que mascaram, né, a doença mental, ou doenças clínicas que se manifestam inicialmente como problemas mentais, mas que o tratamento não é através de medicação psicotrópica, e sim da estabilização da doença clínica. Por exemplo, uma coisa relativamente simples, o hipotireoidismo. Né? Você pode ficar mais cansado, desanimado, afeto mais embotado, com sintomas depressivos, e você precisa tomar a levotiroxina, que é a reposição do hormônio, e não tomar antidepressivo, entendeu? Então, se você não avalia isso, ou avalia outras coisas, como, por exemplo, uma anemia ou coisa desse tipo, você come mosca, né, e começa a medicar e a tratar o paciente de forma errônea. Né? Isso para várias coisas. Às vezes o idoso chega com um quadro de confusão, uma coisa mais abrupta, aguda, que parece que é um quadro demencial, um quadro psicótico, é uma infecção urinária, tá? E aí você tratando aquilo, o paciente estabiliza. Então, a coisa, ela é ampla. Por isso que a importância da avaliação do médico no início para poder dizer o norte. Porque aí, a partir do momento que o médico avalia, vê, ele vai dizer, não, olha, seu caso é para psicoterapia. Seu caso é para medicamento e psicoterapia. E aí eu sempre falo assim, o psicólogo ele é parceiro, não é competidor, entendeu? Assim, porque a gente não compete. Eu acho que a gente trabalha junto. E às vezes assim, aquelas pessoas que seguram o paciente, seguram, porque por medo de encaminhar achando que vai perder o paciente, essas coisas, porque isso existe, tá? Isso existe. Então, é uma coisa que deve ser desmistificada, porque não é o papel do psiquiatra tirar o paciente do psicólogo, e sim trabalhar junto com ele e, às vezes, como é que se diz? Pavimentar o caminho para ele poder trabalhar, né? E ele fazer o trabalho dele. Então, eu acho que é um trabalho que dá para ser feito. A medicação é a mesma coisa, assim, então a gente pode medicar, avaliar, fazer o diagnóstico pelo vídeo. Eu sempre falo assim, a primeira consulta, se puder ser presencial, melhor. Se puder, massa, melhor. Mas se não puder,
for um paciente de muito risco, dá para trabalhar. E aí você vai encaminhar a receita via eletrônica, o que pode, o que não pode, você vai colocar, fazer a receita, as orientações, colocar no envelope, entrega com o motoboy, ou então alguém vai no consultório e pega para ele, enfim, as possibilidades são diversas. Na minha visão, eu vejo que a primeira consulta, ou pelo menos uma, sempre é presencial, porque o presencial, o corpo fala às vezes mais do que a boca, né? Então, sim, eu vi Christian Duncan falar uma coisa interessante, que até o apertar a mão é importante para você ver a temperatura do corpo. E essa parceria entre o psicanalista ou psicólogo com o psiquiatra é importantíssimo, porque em alguns casos quem faz a indicação é o profissional, não é o paciente que já procura a indicação de um psiquiatra, né? Uhum. E essa coisa da primeira consulta, eu concordo com você, eu prefiro realmente, acho que é mais importante quando é presencial, mas a gente está em tempos de exceção aí, né? Ou seja, então a gente tem que se adaptar de alguma maneira, porque é o que tem para hoje, é o que dá para fazer, a gente vai tentar fazer o melhor possível dessa maneira. E quanto a parte da avaliação, né, do encaminhamento, o psicólogo ele precisa ter também uma visão, porque às vezes o paciente procura de cara o psicólogo porque tem preconceito com o psiquiatra, né? O psicólogo dá para ir, psiquiatra é coisa de maluco, né? Ainda se tem esse tipo de visão, e que é uma bobagem, né? O psiquiatra é um médico como outro qualquer. É só que em vez dele se especializar em cardiologia, ele se especializou em psiquiatria, né? Então, e estudou a parte de doenças mentais. Então, assim, a importância do psiquiatra, muitas vezes, é excluir outras causas, né? E às vezes você vai lá, exclui e fala, não preciso passar nada, não é nenhum remédio para você. Né? O que você precisa é fazer atividade física, o que você precisa é criar uma rotina, né, de vida e trabalhar e fazer um trabalho com o psiquiatra, ou trabalhar com a psicanálise, entendeu? Então, com o psicólogo, então fazer uma psicanálise. Então, é muito isso. Eu pego muito paciente que eu vejo e falo, não, assim, não tenho muito o que fazer aqui, mas vamos fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo, mas você tem que ir para fazer o acompanhamento com o psicólogo. Sim. Falando em medicação, 2 pontos. A importância da medicação no tratamento, quando se tem a indicação, e por que quando você toma a medicação para perder peso é um pouco mais difícil. Não sei se eu entendi bem a pergunta. Se quando você usa a medicação perder peso é mais difícil de tratar isso? Não, eu digo assim, a importância da medicação no tratamento, né? Porque eu acredito que é importante a medicação. Porque assim, a doença mental não é frescura, não é maluquice, não é defeito de caráter. Principalmente, isso é muito comum você ouvir depressão, você ouvir em quadros que o paciente fica muito para baixo, e aí a pessoa vem com aquela coisa motivacional, né? Não, você não tem motivo para isso, né? Você tem tudo, você tem uma família bacana, você tem um bom emprego, você tem um carro legal, só depende de você. Aí o cara está lá com a doença, né? Uma doença depressiva que tem... porque a doença ela tem características próprias, uma história natural de evolução e de recuperação também, né? Então não adianta, aí o cara, você começa a falar assim com a pessoa começa a dizer, putz, realmente eu tenho uma vida, eu não tenho motivo, porque eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho filhos, eu tenho uma boa esposa, eu tenho sei lá o quê, e aí a pessoa começa a achar que a culpa é dela mesmo, aí você, em vez de estar ajudando, você está piorando. Né? E essa pessoa ela precisa ser tratada. Ao ser tratada, né, a medicação ela vai regular, né, o funcionamento, né, neuroquímico cerebral e fazer com que essa pessoa melhore e volte a ter condição de ver a vida. Porque eu costumo dizer que a depressão ela passa como se fosse... Ela tira a cor da vida, né? Ela passa um véu cinza e você não consegue enxergar as cores. Aí, com o tratamento, as cores começam a voltar. E aí a gente depois vai poder avaliar quais são os fatores que ajudam a desencadear isso nesse indivíduo, né, nessa pessoa. Porque as pessoas têm gatilhos diferentes. Né? E aí você vai também trabalhar isso para poder essa pessoa se fortalecer
as adversidades que eventualmente virão e que podem vir no futuro e ajudar a desencadear outros quadros, entendeu? Mas assim, a depressão, o transtorno do pânico, o transtorno bipolar, enfim, a esquizofrenia são doenças, são transtornos mentais, assim, catalogados no CID, com estudo e mais estudo e comprovação, inclusive de imagem. Você vê alteração, o cérebro em, em exames de imagem funcional, você pega o paciente com um transtorno mental e o controle saudável, você vê o cérebro captando, né, a glicose sabe, de forma diferente, o fluxo sanguíneo em determinadas áreas cerebrais de forma diferente. Então, determinados radiofármacos estão para problemas específicos. Então, tá ali, né? Porque a grande coisa assim, a depressão, se você não vê, né? Não tem um corte, né? O exame não dá, né? O exame só afasta outras causas, aí a pessoa fica, poxa, mas isso é coisa da cabeça da pessoa. É da cabeça mesmo, mas é um problema químico da cabeça e que tem que ser tratado de forma adequada. Você falou seria mais ou menos do preconceito quando fala do psiquiatra, mas também existe um preconceito muito grande quando você fala que toma medicação, né? Parece que, tipo assim, você está gastando dinheiro à toa, porque você não tem nada. Porque assim, você olha para a pessoa, você não vê a doença. Mas é como você falou, o problema está cá dentro. E outra coisa, às vezes a pessoa começa a se tratar, toma medicação e melhora. E a primeira coisa que faz é, tô bom, vou parar o remédio. Isso é perigoso. E é um erro muito grande. Tem determinados transtornos que você, depois de melhor, você tem que manter o tratamento por um tempo. Porque determinadas doenças, elas são recorrentes. E aí, se você não trata adequadamente, ela volta. E aí, tratando adequadamente, você diminui o risco de recaída. Vamos dar o exemplo da depressão mesmo. A gente sabe que os transtornos, você tem um episódio depressivo, você tem 50% de chance de ser o segundo. Então, você tem que tratar muito bem. Se você tem o segundo, já são 70% de chance de ter o terceiro. Se tem o terceiro ou mais, já são mais de 90% de chance, 95% de chance, então a doença se cronifica. Então, se a pessoa fala assim, eu não quero ficar dependente do antidepressivo. Antidepressivo não dá dependência. Né? Antipsicótico não dá dependência. Neuroléptico em geral não dá dependência. Então, as medicações elas não causam dependência em geral. Benzodiazepina pode causar, mas também não é do jeito que se imagina que é, né? Só quando se faz de forma inadequada, o uso por conta própria. Então, vamos supor, você começa a tratar um quadro depressivo, o certo é que depois de remitido os sintomas, você mantenha por mais 6 meses a 1 ano o remédio. Porque isso diminui o risco de recaídas futuras. Então, se você não faz isso, você está se colocando em risco. Mas a pessoa fala assim, não, vou parar de comprar, que eu não vou ficar comprando esse remédio. Ou então, não vou pagar o médico, vou dar de novo, fazer o quê? Se eu estou bem. Né? E aí, às vezes, por mais que você explique, por mais que você oriente, as pessoas tendem a escapulir disso. Tem melhorado mais, assim, as pessoas têm ficado um pouco mais conscientes, mas ainda acontece muito. Sim, sim. É interessante. E eu perguntei por que quando a gente toma medicação, para perder peso, parece que é mais difícil. Parece que não existe alguma mudança corporal? Depende do remédio. Tem remédios que ajudam, é ótimo, assim, que fazem a pessoa poder aumentar um pouco de peso. Né? Principalmente que mexem em alguns tipos de receptores específicos. E aí a pessoa pode ter maior facilidade para ganho de peso. E às vezes algumas medicações podem aumentar o apetite. Aí você tem que, na verdade, primeiro selecionar o paciente, ver a patologia e aí ver a medicação dentre e, obviamente, tentar trabalhar de uma maneira que aquele paciente não tenha o mínimo possível de efeitos colaterais e, quando tiver efeitos colaterais, que esses efeitos colaterais sejam transitórios e passem. Então, assim, muitas medicações realmente fazem ganhar peso. Por isso que, assim, é uma prática minha orientar e quase que implorar para o paciente que faça atividade física. Né? Porque se você começa desde o início, né, tratar, fazer atividade física e se alimentar adequadamente, você não ganha peso. Mas é difícil, uma tarefa árdua, né? Porque não é todo mundo que tem
gosto por malhar, não é todo mundo que gosta de comer, né, comidas mais saudáveis, e aí às vezes se perde. E às vezes também a pessoa está num momento que não está bem e está sem disposição. Mas eu sempre costumo colocar que a atividade física faz parte do tripé do tratamento, que é medicação, atividade física e psicoterapia. É o tripé Sim. básico. Então, assim, se possível, junta com a alimentação. Às vezes a gente tem medicações que engordam muito, antipsicóticos que engordam bastante. E às vezes a gente tem experiência, por exemplo, em internação, quando esse paciente está internado, está fazendo um acompanhamento nutricional, está fazendo atividade física, ele não ganha peso. Aí ele se mantém ali na balança, mas quando ele sai e aí não segue, aí começa a ganhar. E às vezes o ganho de peso é interessante, porque o paciente está muito deprimido, inapetente, perde peso, e aí o ganho de peso se faz. Esse efeito colateral, às vezes, a gente quer que ele aconteça. Mas nem toda medicação Sim, engorda, tá? Nem toda medicação engorda, sim. porque é engraçado que as mulheres se preocupam muito, né? Então, quando chegam, assim, me deixe deprimida, mas não me faça engordar, né? Assim, Essa foi boa. eu brinco assim, mas isso às vezes acontece. Assim, doutor, pelo amor de Deus, não é médico que engorda de jeito nenhum. Aí eu fico meio cismado e eu sempre tento trabalhar isso com os pacientes, né? Os homens já se preocupam mais com a parte sexual, né? Se mexer, aí pronto. É verdade. Aí quer abandonar o tratamento de qualquer jeito. Mas, assim, uma coisa é um estudo que se faz, que você pega 500 pacientes e aí você faz um estudo para ver determinada coisa. Outra coisa é o tratamento individualizado. No consultório, a gente faz tratamento individualizado. Então, cada pessoa é diferente. Cada pessoa tem uma indicação diferente. Cada pessoa tem um encaminhamento terapêutico diferente para aquela pessoa e para aquele objetivo, né? Agora, não adianta botar a culpa só no remédio, dizer que o remédio engorda, dizer que o médico, enfim, está fazendo engordar, se a pessoa também não faz a parte dela, se o paciente também não faz a parte dele, né? Porque quando eu passo na atividade física, é uma prescrição que eu estou fazendo ali, entendeu? Senão, é que nem o remédio, tem que procurar fazer. Sim. E aí começa devagar e vai indo. Obviamente, se o paciente for um paciente que não tem condição de fazer, eu vou identificar aquilo ali, mas assim que ele tiver, a gente vai ter que fazer. E porque isso vai lhe ajudar a diminuir medicação, a melhorar a sua qualidade de vida e exatamente a você se manter mais saudável. Então, são as coisas que muitas vezes, assim, as variáveis, elas não são vistas todas. Então, eu estou engordando. Mas você está comendo o quê mesmo, hein? O que é que você tem comido? O que é que você está fazendo atividade física? Também não tá, né? Fala, não, mas é o dia inteiro comendo besteira, comendo brigadeiro, fazendo não sei o quê. Aí, né, aí fica difícil. É um verdadeiro Sherlock Holmes, né? Você vai de pouquinho em pouquinho para conseguir identificar, para poder você fechar um diagnóstico como um todo, né? É, às vezes o diagnóstico na primeira consulta, em determinadas situações, é difícil, é difícil. Às vezes você precisa reavaliar. Geralmente, com certeza, você sai do consultório com um direcionamento ali, mas com a suspeita diagnóstica, que às Aham. vezes precisa se confirmar na frente. Muitas vezes você já chega e já sai com o diagnóstico correto ali, pronto, e, e, e o tratamento ele é indicado e seguido dessa maneira. Então, Sim, sim. mais o trabalho do médico, do psicólogo, é um pouco também de detetive, né? Que você vai puxando uma coisinha ali. É. Às vezes uma coisa que o paciente acha que é menor é importantíssimo. Então você tem que buscar, tem que perguntar, não pode ter medo de perguntar. As pessoas às vezes falam, como é que eu vou perguntar se o paciente está pensando em se matar ou já pensou em morrer? Tem que perguntar com empatia, com cuidado, porque isso, ao contrário que muitas pessoas pensam, vai ofender o paciente, muito pelo contrário, quando o paciente está com aquele pensamento, isso é um alívio para o paciente, assim, porque você encontra alguém que está perguntando para ele, que quer saber como ele está, que está pensando em ajudar, né? E aí você, às vezes, resgata esse tipo de coisa. Se você não faz uma pergunta ou outra, ou deixa passar, tem que tentar ser o máximo minimalista possível para poder, né, você esmiuçar
né, a história, para poder a gente chegar no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento correto. Então, é importante perguntar se ele já pensou, se já tentou algum tipo de agressão contra ele mesmo, ou até mesmo suicídio, né? Sim, principalmente nos pacientes que chegam com queixa de tristeza, desânimo, perda de prazer nas coisas, perda de sentido, né, no dia a dia, né? Então, desse tipo de paciente, principalmente esse paciente com esse tipo de queixa, é importantíssimo você perguntar. Sim. Outro ponto, a internação, ela ela faz parte do processo também? Às vezes, sim, às vezes é fundamental, principalmente para pacientes que estão fora do juízo de realidade, né? Ou seja, as pessoas que estão com risco de suicídio, muitas vezes é importante, as pessoas que estão psicóticas, as pessoas que estão se expondo à situação de risco, as pessoas que estão agressivas, as pessoas que expõem a si ou a terceiros a risco, as pessoas que estão, às vezes, em crise de mania, que é o oposto da depressão, em euforia, gastando e se expondo moralmente, se colocando em risco físico. É importante internar. Só que a maioria das vezes o paciente ele não quer ser internado, porque Sim. ele não reconhece que está doente. E É, aí a gente precisa entender que esse paciente que não reconhece, que ele não se sente doente, quando ele nitidamente está doente, ele não tem condições de decidir por si mesmo. E aí, às vezes, a família é um terceiro, a família precisa intervir. E ao intervir, as pessoas falam, mas o paciente agita, você tem que segurar, você tem que medicar, você tem que fazer uma contenção, etc, etc. É como se fosse algo que fosse uma violência contra o paciente. Eu sempre costumo dizer que o que prende, né, que o que encarcera é a doença. Né? O tratamento, ele liberta. Na verdade, o internamento, verdade. ele vem para libertar, porque quem prende a pessoa, quem incapacita, quem, sabe, tira, faz a pessoa deixar de ser quem é a doença. E se você larga de lado e você não trata, você está condenando essa pessoa. E assim, as pessoas quando se internam contra a vontade e são tratadas de forma adequada, quando saem com reconhecimento, saem agradecidas, saem entendendo o que aconteceu, e aí, ou seja, tem chance de se tratar. O que não pode acontecer é assim, não, vamos na coisa, no comportamento afoito, pegar, internar, e aí o paciente obviamente vai ficar irritado com quem o internou, a família fica com medo, ele não vai mais querer saber de mim, ele vai ficar com raiva de mim a vida inteira. Esse é o momento que tem que ser tratado de forma adequada, porque aí depois a família, 2 dias depois, se arrepende e tira o paciente ainda em crise, e aí sim esse paciente vai ficar retado, vai ficar irritado, vai ficar com raiva da pessoa. Mas se a pessoa, se a família respeita o processo, aceita o tratamento, também a família precisa ser acolhida também, né? Precisa ter uma equipe que a Sim. acolha, que faça entender e permita que o tratamento seja feito de forma correta, com certeza o desfecho vai ser positivo. Você falou da família. A família também precisa de um apoio psicológico, né? O cuidador direto ou a família, se mora com a mãe ou com o pai, eles também precisam, né? Ser cuidados nesse momento. Sim, porque mas muitas vezes são situações traumatizantes, né? De se quebrar tudo em casa, de ser agressivo, de bater, né? De ameaçar, ou de tentar se matar dentro de casa, né? E precisar ir para uma emergência clínica, fazer lavagem para desintoxicar, enfim. Então, são situações que são dramáticas mesmo. E isso mexe com a família que não tem obrigação de saber como lidar com aquilo e muitas vezes entra em desespero, né? E se ela não for acolhida também, né, e aconselhada e orientada sobre o que é, como é a doença, como é que ela evolui, o que esperar, né, o que esperar depois de tratado, né, qual é o prognóstico disso, se pode voltar, se não pode, sabe? Todas essas coisas, Aham. assim, para trazer a família e tranquilizar, explicar, tirar dúvida, tudo isso é de extrema importância, porque senão a família também não entende.
E aí, às vezes, entra naquela, não, mas isso é porque ele é safado lá, é porque é vagabundo, porque não quer nada com a vida, por isso fica deitado o dia inteiro ali, entendeu? Você já pegou, desculpa interromper, mas você já pegou Não. uma família assim, no tratamento? Ah, já, claro, que não entende, que preconceituosa, que tem dificuldade, claro, já. Não E é nessa muito, hora, como é que não é, não é fica, muito, não como é é que muito fica o dilema difícil. para você? Como é que fica o dilema para você? Para mim é coisa bem clara, assim, para mim é bem claro, quando existe a doença e tem o problema, eu vou, né, orientar, né, esclarecer com todos os possíveis argumentos, né, e assim, a grande maioria das vezes você consegue, né, você consegue Aham. entender, assim, nem que seja no processo, na evolução, né, do tratamento, a família vai entendendo, e até porque quando vai vendo a evolução do paciente, a família passa a entender melhor e esse preconceito vai, vai se, né, se diluindo aí, né? A gente está falando da ansiedade e da depressão. Ela pode ser uma doença hereditária? Passar de pai ou mãe para os filhos? Não é uma hereditariedade necessariamente direta, assim, tipo assim, ah, eu nasci Sim. de olho azul, então você vai ter olho azul, né? Obviamente, Aham. se respeitar a genética assim, mendeliana. Não é aquela coisa assim, eu tenho a fragilidade e 100% das pessoas vão ter, não. Se você tem, se meu pai tem depressão, eu tenho uma chance maior de desenvolver depressão. Se meu pai é Aham. esquizofrênico, eu tenho uma chance maior. Mas a causa é mais complexa, ela não é um gene específico, ela trabalha com a vulnerabilidade genética, são determinados genes que são vulneráveis, associados isso às vezes a fatores de crescimento, formação de personalidade, enfim, né, com problema, com dificuldade de lidar com perda, com frustração, com dificuldade, aí se junta uma coisa com a outra, né? É, e aí a coisa se, se, se mostra, né? Aham. Ela aparece. Mas assim, não quer dizer se você tem um pai deprimido que você vai obrigatoriamente vai ter depressão, não. Mas você tem que ficar Sim. esperto. Então, se eu pego um paciente deprimido de primeira vez e na avaliação eu começo a perguntar da família e descubro que o pai dele é bipolar. Assim, então eu já vou pensar nesse tratamento de outra maneira. Ah, mas ele Sim. nunca apresentou um quadro de euforia, mas até que me prove ao contrário, ele é bipolar, tá? Sim. Porque tem uma chance muito grande. E se eu não tomo esse cuidado, eu posso estar induzindo um quadro de euforia nesse paciente. Agora, se ele não tem histórico nenhum, na família não tem ninguém, tal, aí você vai. Tem os aforistas, né, que dizem que até que se prove o contrário, todo paciente é bipolar. Mas isso é um aforismo que as pessoas, que algumas utilizam. Então, existe a depressão unipolar, mas também existe a depressão bipolar, que é tratada de forma diferente da depressão unipolar. Porque aí a gente tenta evitar mais o uso de antidepressivo, porque o antidepressivo pode levar à mania, à euforia. Sim. Então, são coisas que tem que se estar atento. E principalmente, como hoje em dia a gente pega muito clínico geral, tratando depressão, tratando essas coisas, às vezes não toma o cuidado adequado e pode, enfim, né, causar. Prefiro não comentar esse assunto porque é bem polêmico, né? É, Mas, eu acho que não há problema no tratamento inicial. Porque você vai pegar uma pessoa com um quadro, você identifica um quadro depressivo, etc, você inicia o tratamento. Mas eu acho que é interessante encaminhar para ir para o profissional, para o especialista. Eu, por exemplo, se eu pego um paciente hipertenso, eu vou avaliar, eu medico. Mas eu sempre encaminho depois para o cardio. sim. Né? Aí, se eu pego um paciente com um distúrbio endócrino, eu sei manejar aquilo ali, eu vou, manejo, mas encaminho para poder ter Aham. a opinião avalizada. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante esse trabalho. Porque ninguém é detentor do saber total, entendeu? Assim, a medicina hoje em dia ela é ampla demais para você conseguir deter o conhecimento geral, assim, esmiuçado, amplo de todas as áreas. Geralmente você domina alguma coisa, o básico de algumas áreas e domina bem a sua área, né? Mas o básico, obviamente, você tem que dominar para iniciar o tratamento. Mas nos casos que são
mais cuidadosos, Aham. deve ir com certeza para o especialista. A ansiedade também tem a depressão, ou pode ter só ansiedade ou só depressão? Ou os dois estão juntos? Não necessariamente estão juntos, você pode ter só ansiedade. Porque a ansiedade é um mundo vasto, né? Você tem os transtornos de ansiedade, são Sim. vários, que vai desde uma fobia, né, específica, que está no espectro da ansiedade, a ansiedade generalizada, a uma fobia social, né, ao transtorno do pânico. Antigamente, antes do DSM-5, o transtorno obsessivo compulsivo era também no espectro, agora que saiu, criou uma categoria específica, mas isso é coisa de categorização. Assim. Mas assim, o mundo da ansiedade é um mundo muito vasto. E às vezes a comorbidade também é muito comum. É muito comum você ter. Às vezes você começa com. Assim, tem estudos que mostram que assim, quando você começa a ter sintomas de ansiedade, até você chegar no psiquiatra, leva às vezes a vir 2, 3 anos. Porque você começa seu coração a disparar, você começa a ter dor no peito, você começa a ter tremor, né, falta de ar, Sim. você vai para a emergência, né? E aí, e tem que ir mesmo, se for a primeira vez, tem que ir mesmo, porque tem que afastar a causa clínica, né? Mas assim, aí quando começa, aí toda semana tem, aí vai toda semana para um médico diferente, aí faz às vezes o que a gente chama de doctor shopping, né? Vai passando por todas as especialidades do mundo, faz 1000 exames e não tem absolutamente nada clínico, né, físico, e resiste em procurar, né? E às vezes também o colega às vezes também não encaminha também, ou não percebe, às vezes acontece também. E quando chega na gente, assim, é relativamente simples de se tratar a grande maioria dos casos, né? Obviamente tem casos mais graves, mas a grande maioria aí o paciente dentro de 3 semanas está ótimo já, fala assim, poxa, passei tanto tempo sofrendo, né? E agora tô assim, mas é por conta exatamente do desconhecimento. Eu acho que educar sobre a saúde mental e os transtornos mentais é muito importante, porque muita gente não é tratada porque não sabe, muita gente não é tratada. Tem dados de estudos que 50% dos pacientes com depressão não são tratados, nem procuram médico, e até em países desenvolvidos isso também, não é só aqui não chegam ao tratamento, não têm acesso ao tratamento. Então, é um número muito grande. E isso, com certeza, só vai melhorar com a educação, né? Com educando a pessoa Sim. sobre os problemas. E isso é bacana, né, o que você está fazendo aí em relação à live, porque ajuda, é um canal que ajuda as pessoas a Sim, entenderem. obrigado aí. A ansiedade em criança, adulto e idoso, existe uma diferença com a depressão? Tem diferença da ansiedade para a depressão? Não, não, Tem. eu digo assim, porque a depressão em adulto é diferente da depressão de idoso. Sim, A ansiedade também tem essa diferenciação ou não? pode ter também, pode ter, porque às vezes determinadas queixas são menos comuns. Agora, a ansiedade, muitas vezes, depende do tipo de ansiedade, né? Porque tem muita gente que somatiza, né? Sim, Então, aí a gente chama às vezes do órgão-alvo, né? Vamos lá, fui convidado para uma live, meu Deus, que nervoso, né? Aí, dor no estômago, aí dá um enjoo, né? Tem gente que quando fica ansioso fica enjoado. Tem uma coisa para fazer amanhã importante, dá mal-estar, dá insônia, enfim. Então as coisas, isso é muito variável. É um mundo, as pessoas sentem coisas completamente diferentes para o mesmo fator estressante, sabe? Se você pega um fator estressante para 10 pessoas diferentes, elas vão ter sintomas diferentes. Então, é, é, é muito variável, assim. O idoso tem algumas peculiaridades, e as crianças também, né? Tanto que você tem a psiquiatria da infância, que é que a criança é um mundo diferente, né? A criança às vezes não se expressa com tanta facilidade, você tem que ir conquistando através de jogos, de brincadeiras para a criança, né, se expressar. É outro tipo, é uma especialidade. Eu, por exemplo, não trabalho com criança, né? Não trabalho com criança. Eu trabalho com adulto e com idoso, né? Adulto jovem, né? sim. E idoso, mas porque gosto e me especializei nisso. Mas tem gente que quem trabalha com criança é um mundo à parte, é diferente. E é difícil, se não é fácil. E os transtornos, tem transtornos que são diferentes também, que aparecem mais na infância, e outros mais
na idade adulta. Mas existe depressão, ansiedade, tudo isso na infância. E se manifesta às vezes de forma diferente. Aham. A gente falou da infância, você não trabalha mais assim. Eu vejo muito que tem uma resistência quando é abaixo de 5 anos, né? Não fecha diagnóstico, não dá medicação, só depois dos 5 anos. Isso é uma regra geral ou são algumas, digamos, pessoas que lidam dessa maneira e escreveram sobre isso? Olha, eu não, assim, isso, eu não vejo isso, assim, não, assim, o psiquiatra, né, geralmente o psiquiatra infantil, ele é cuidadoso para não medicar sem necessidade, né? Muitas vezes você tem orientações, trabalhos terapêuticos, trabalhos de terapia que você vai fazer específico com aquela criança que podem evitar o uso da medicação. Mas quando se faz necessário, eu vejo que os colegas lançam mão da medicação, sim. Às vezes é difícil os pais aceitarem, né? É difícil porque, né? É que nem pediatria, né? Você tem que tratar o filho e o pai, né? E a mãe, né? Para poder Verdade. aceitar, porque, meu Deus, meu filho vai usar remédio, etc. E também passou uma época que também se medicava demais, assim, aí se overmedicava e as coisas vão se clareando e assim, mas tem casos que tem necessidade, às vezes o tratamento tem que ser desde cedo, sim. E às vezes se medica desde cedo, sim. André, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Brigadão. O espaço está aberto aqui para você. Quando você quiser, é só você falar que a gente faz live aqui. Quem manda aqui é você. Ave Maria, eu é que agradeço, voou, rapaz, o tempo. É, Eu agradeço demais aí pelo convite, foi um prazer. E, enfim, quando você quiser, é só chamar que estamos aí. dia 3 eu estou lá, a gente conversa e quem sabe vem uma outra live aí. Pronto, fechou, fechou. Brigadão aí, boa noite. Um Tchau. abraço. Um forte abraço, você também, um abraço a todos que assistiram. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.